E hoje a gente está aqui para falar um pouco da nossa experiência em implantar um ERP em conjunto com uma plataforma de compras do tipo SRM, ok? A nossa agenda de hoje, ela consiste basicamente em fazer uma apresentação diferente um pouco daquelas que a gente está acostumado, cheia de números, aquilo que a gente vê muito em compras, tá? Essa palestra de hoje é compartilhar com vocês todos os desafios que a gente teve durante a implantação do SAP e de uma plataforma de compras em conjunto. Se implantar o SAP já não é muito fácil, imagine implantar o SAP juntamente com uma ferramenta de compras. E a gente vai falar sobre desafios, pontos chaves de todo esse trabalho que foi executado ao longo do ano de 2019. Ok? Então, começando lá, antes de mais nada, é importante a gente contextualizar um pouco tanto a área de compras como quem é a Bernec. A Bernec hoje é uma empresa que está entre as maiores do Brasil, apesar de não muito conhecida. Está entre as 500 maiores, para ser mais preciso, ela está em número 377. A gente tem mais de 2.500 colaboradores no Brasil. É uma empresa familiar, totalmente de capital fechado. E o que a gente faz? Nós produzimos painéis de MDP, painéis de MDF e painéis de HDF, que são basicamente usados na indústria de móveis. A gente utiliza também a gente fabrica também muita madeira serrada de pinos. Temos as duas maiores serrarias do Brasil aqui no Paraná. Aquilo é muito diferente daquele conceito de serraria que a gente ouve. São equipamentos 100% automatizados, o estado da arte em tecnologia. Nossa produção é parte mercado nacional, parte mercado estrangeiro, principalmente Ásia, China, Europa e Estados Unidos. 100% da nossa madeira ela é certificada pelo FSC, é o Forest Steward Council, que ele certifica o manejo de todo o nosso cultivo. Hoje, nós temos 145 mil hectares de terras ao longo do Paraná e Santa Catarina. A gente cogera 50% de toda a energia que nós consumimos. Para vocês terem uma ideia, uma planta de MDF, ela consome em torno de 20, 25 megawatts, dependendo da planta. Então, é uma cogeração bastante significativa. Nós também somos certificados OEA. Quem trabalha com supply chain, principalmente na área de logística, importação, exportação, sabe a importância de ter a OEA e o que isso gera de desburocratização no processo de importação e exportação. A gente possui também um braço agropecuário lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste. Nós temos 92 mil hectares de terra lá, onde hoje possui 73 mil cabeças de gado e 10 mil hectares plantados de soja ou milho. O que é a Bernec em termos de faturamento? Ano passado, 1,8 bi, margem EBITDA de 31%, ou seja, uma empresa muito saudável. E por último, gostaria de compartilhar que o ano passado a gente ganhou tanto na exame Maiores e Melhores, quanto na Valor 1000, como a melhor empresa de construção civil, desbancando aí as gigantes dos setores. Esse é um pouco da Bernec. Entrar um pouco agora na parte de compras. O que é a nossa área de compras aqui na Bernec? Nós temos um turnover na ordem de 1,2 bilhões anuais, com uma curva ABC de fornecedor bastante característica, ou seja, uns poucos insumos correspondem em termos de valor à maior parte do spending. Do outro lado, a gente tem um altíssimo volume transacional. Como vocês viram no slide anterior, nós somos uma indústria e uma indústria pesada. Então, talvez a gente seja um pouco diferente de alguns colegas que trabalhem com bens de consumo, onde a parte industrial não tem um peso tão significativo assim. Então, a gente compra muito material de reposição, muito MRO, e a nossa média é algo em torno de 13 mil requisições
por mês, o que é bastante significativo. Além disso, a gente atende, além das plantas industriais, as fazendas, aqui no Paraná e Santa Catarina, nós temos diversas, são em torno de 12 sites, e também a gente atende a agropecuária, que é um desafio à parte, porque é uma cadeia de fornecimento bem diferente da indústria. Então, a gente acaba trabalhando em dois mundos bastante diferentes. E como não poderia deixar de citar, algo que é bastante importante é que a nossa equipe é bem enxuta mesmo. Nós fizemos, ano passado, benchmarkings com algumas empresas e a nossa equipe é enxuta. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia de todo esse processo que nós fizemos. A estratégia de todo esse processo que a gente fez. Nós focamos aqui em 4 pilares para a gente chegar à nossa excelência. Pilar de estrutura, que nós estávamos falando de pessoas, onde a gente vê treinamento, processos. Um pilar de processos, no qual a gente estava falando de política, a gente está falando de KPIs e saneamento de cadastro. E um pilar de custos, o que é a área de suprimentos sem redução de custos. Todos esses pilares dariam uma excelente discussão, algumas horas de discussão. Porém, o que a gente vai falar aqui é sobre o pilar de sistemas, que consistiu basicamente em a gente implantar ERP, que já estava, na verdade, em implantação, SAP, junto com uma plataforma de compras. O que a gente tinha? A gente tinha um ERP antigo, bastante limitado, com muitas vulnerabilidades. E um processo, existia sim um processo de cotação dentro dele, mas que ele era bem limitado. E foi uma descoberta rápida a necessidade da gente ter uma ferramenta de gestão de compras. Por quê? Porque além da gente ter aquele enorme volume transacional, nós não poderíamos contar com o Zapier Standard, porque o Zapier Standard ele não é a ferramenta ideal para fazer compras. E aí a gente focou, encontrando essa situação de implantar o SAP, implantar uma ferramenta de compras baseado no seguinte: compliance, porque o sistema antigo era vulnerável, a gente precisava ter simplicidade, por quê? Porque a gente tinha equipe enxuta, tem equipe enxuta ainda, e não tinha condições de fazer um sistema tão complexo. Então, até pode parecer um pouco antagônico, compliance e simplicidade, mas a gente precisava dos dois. Outra premissa do nosso projeto era utilizar o máximo possível do standard do SAP. E, por último, essa decisão de comprar, de adquirir uma ferramenta de gestão, um SRM, para suportar toda essa demanda que a gente vem falando aí, ok? Vou falar um pouquinho do processo de escolha da ferramenta que a gente acabou optando. Primeiro, como vocês viram no slide anterior, precisava algo que trouxesse compliance e fosse simples, ou seja, simplicidade que trouxesse produtividade ao processo, não poderia ser algo muito amarrado, muito complexo. E a gente queria que, além das funcionalidades, várias funcionalidades estivessem disponíveis, uma plataforma que tivesse um roadmap de futuro e de evolução. A gente está aí falando em compras 4.0, machine learning, inteligência artificial, e a gente queria uma plataforma que andasse nesse sentido. O que a gente colocou como desafio? Saber exatamente o que se quer. Então, a gente pegou e exauriu no detalhe o que a gente precisava fazer para ter um sistema como esse que eu citei, de compliance, produtividade e funcionalidade. Fizemos benchmarking de mercado. Nós temos na equipe pessoas que vieram de algumas organizações. Além disso,
a gente ligou para as outras organizações, fomos atrás de saber qual que era a ferramenta e como essas ferramentas estavam operando nas suas empresas. E aí, a gente pegou o expertise de toda a nossa equipe e juntou num questionário que avaliou 68 quesitos. Desses 68 quesitos, 53 deles eram quesito totalmente técnico. Como vocês podem ver na tela, aqui está um exemplo da parte de gerenciamento de requisições, onde a gente colocou para os fornecedores tudo que a gente imaginava que pudesse ser importante e também tudo que a gente imaginava que pudesse dar erro. Com isso, a gente criou um scorecard. Qual o objetivo? Avaliar todos os recursos atuais da ferramenta dentro daqueles 53 quesitos técnicos, possuir módulo de homologação, módulo de cotação, o módulo básico de administração de pedidos e se ele estava ligado em recursos futuros, que hoje a gente não implantou, obviamente, a ferramenta toda, mas a gente quer fazer, queria que tivesse preparado o módulo de pagamento, o módulo de folha de serviço, o módulo de follow-up. E aí tem, durante o nosso processo de escolha, outros pontos e, obviamente, a parte comercial. Com isso, a gente chegou a um tripé de custo competitivo, suporte e flexibilidade. A gente precisava de uma empresa que, quando a gente quisesse implantar um daqueles módulos futuros, tivesse certa flexibilidade, que fosse possível fazer essas integrações e um sistema que passe por atualizações constantes. Mas o principal de tudo, e que está englobado aqui, ele precisa fazer o básico, ele precisava fazer o básico. O que era fazer o básico? É fazer, principalmente, equalizar impostos. Os colegas que trabalham com SAP sabem a dificuldade que é no dia a dia a gente trabalhar com IVA, com erros de nota. Então, a gente queria um sistema que trouxesse esse conforto para nós e fizesse o resto do básico de compras, que é fazer gerenciamento, rodada de negociação, publicação de pedido de compras, etc. E com tudo isso em mãos, a gente colocou num funil e optou pela empresa, pelo SRM da Paradigma. Foi, naquele momento, o que trouxe o maior conforto decisório aqui para a Bernec. Ok? Vou passar um pouco aqui pelos principais desafios que nós tivemos durante todo esse processo. O primeiro deles, e óbvio, faz parte de qualquer trabalho, qualquer implantação, é gerar valor e fazer com qualidade. A gente precisava, com certeza, dentro daqueles quesitos de compliance, simplicidade e produtividade, estar melhor do que antes. Então, resultado, obviamente, um dos principais desafios. O outro desafio que foi muito grande foi o tempo. Para vocês terem uma ideia, entre a gente assinar o contrato da ferramenta da SRM e o Go Live do SAP, junto com o Go Live da ferramenta, foram apenas 6 meses. Quem trabalha em integração de sistema sabe o quanto isso é um tempo exíguo. Além disso, nós estamos falando de fazer 2 projetos juntos, SAP e implantação da SRM. Então, vocês imaginem as mudanças, por exemplo, que o SAP tinha nos processos que nos afetavam, e a gente fazer isso conversar com o SRM. Foi bastante desafiador. Com isso, com a questão dos resultados, do tempo e a sincronização dos projetos, a gente começou a enxergar uma quantidade enorme de falhas que poderiam ocorrer no processo. Isso baseado em todo o conhecimento da equipe. E aí veio também a necessidade de priorizar, porque tinha muita coisa para fazer. Então, a gente, 4 meses antes do projeto, do Go Live do projeto, a gente entrou com uma priorização com mais de 70 itens para tentar fazer
as coisas acontecerem da melhor forma possível. E por último, a gente teve um desafio adicional, que vocês viram lá naquele slide da estratégia. A gente não podia deixar o resto para trás. Então, aquele pilar de pessoas, o pilar de processo e principalmente o pilar de redução de custo precisava continuar acontecendo para dar credibilidade a tudo que a gente estava fazendo. Então, você equilibrar todos esses pratos foi um desafio adicional. E também a gente não pôde deixar cair a peteca no que tange a manter a operação rodando. Lembre-se das 13 mil requisições por mês que continuavam rodando. E aqui, depois dos desafios, quais foram os principais fatores que fizeram que o nosso projeto tivesse sucesso? O primeiro aqui é o apoio total da diretoria em promover as mudanças. Eu não lembro sequer de um item que a gente pediu para a diretoria do projeto, para o nosso sponsor, que nós não fomos atendidos. Então, isso dava confiança durante o processo. E aqui eu faço questão de mencionar o nosso CFO, o Remy Kaiber, que foi fundamental para fazer essa mudança. Com todo esse apoio que a gente teve, isso fez com que as nossas decisões fossem bastante rápidas. Para vocês terem uma ideia, entre a gente decidir lá naquela estratégia que precisava de um SRM, que precisava fazer junto com o SAP uma outra ferramenta, e assinar o contrato dessa ferramenta foram 60 dias. Aquele bid que vocês viram lá, de todo organizar, todo aquele processo, entre a gente iniciar, levar para a decisão e estar assinando, foram 60 dias. Então, isso foi um fator crítico de sucesso para o projeto poder andar. Além do envolvimento da equipe do projeto, a gente teve o envolvimento direto dos gestores de compras no projeto. Aqui, a gente não fez aquele processo onde os gestores, ou até mesmo eu, nós iríamos somente nas reuniões de status do SAP ou na reunião do status do projeto SRM. A gente realmente colocou a mão na massa. Por quê? Porque a gente viu que era necessário para fazer a coisa acontecer de maneira correta. Por muitas vezes, a gente viu o projeto, a experiência de todos aqui, que 2 ou 3 pessoas participavam e depois o projeto caía de paraquedas dentro da área. Então, o envolvimento, tanto meu quanto dos gestores, foi fundamental. Mas só isso não garantiria o resultado, não garantiria o sucesso. E aí, nós envolvemos muita gente. Lembre-se que a gente tem uma equipe bastante enxuta, mas além dos 3 key users que nós tínhamos para o projeto SAP, que estavam aí full time no projeto, nós envolvemos mais 3 profissionais sêniors, um só para tocar serviços, outro para tocar a área de projetos propriamente dita, a área de CAPEX, e um para tocar MRO, para fazer interface entre o SRM e o SAP. E além de tudo isso, nós criamos um cogerente do projeto do SRM. Por que eu chamo de cogerente? Normalmente a gerência do projeto de SRM é uma gerência de TI, mas nós estávamos lá junto com uma pessoa para tocar a decisão junto. Trocando em miúdos, nós estamos falando de 10 pessoas envolvidas diretamente no projeto do SAP e do SRM. Isso, para nós, consumiu muito recurso, mas foi fundamental. Nós estamos falando aí de mais de 50% da nossa equipe envolvida diretamente. E aqui vai os parabéns para toda a equipe minha que fez o projeto acontecer. Eles são os responsáveis. Outro passo, a gente discutiu muito com outras áreas de interface.
nós sim, nos envolvemos com entrada de nota fiscal, com processamento de pagamento, com os requisitantes para que geram a demanda, para discutir como que ficaria, para discutir como que a gente azeitaria tudo. E por último, para isso acontecer, a gente entrou num processo enorme de comunicação, tanto com os usuários, com os requisitantes, com os stakeholders, como uma comunicação interna entre essas 10 pessoas que fazem parte do time. Porque você imagina 40, 50 coisas andando ao mesmo tempo, a probabilidade de tomar a decisão errada. Então, comunicação eficaz, reunião de priorização foi fundamental para a gente andar. Como se não bastasse todos os desafios, o Go Live chegou e o Go Live foi no meio da pandemia. O Go Live foi agora, no começo de março. E aí, todas aquelas incertezas que nós, da área de compras, passamos, desde a adoção de novas práticas, ter que cada dia negociar um contrato diferente, o dólar disparando, tendo quebra na cadeia de fornecimento. Então, todos esses desafios inerentes à pandemia. E aí, nós tivemos que agilizar o onboard dos fornecedores, a gente tinha um cronograma, nós fizemos todo um processo antecipado junto ao BPO da Paradigma, a gente tinha uma pessoa que fazia só onboard de fornecedores, porém a gente teve que fazer um processo ainda mais focado, ainda mais rápido, para fazer todo mundo poder trabalhar. E aí, a gente teve que aumentar rapidamente o ramp-up de uso do sistema, porque aquele plano B que a gente tinha de utilizar, se a ferramenta não estivesse funcionando, Excel, fazer qualquer coisa, foi por água abaixo. O nosso plano B virou o plano A, fazer os fornecedores utilizar a plataforma. E, obviamente, a gente não imaginava, obviamente, que essa pandemia, com certeza ninguém imaginava que fosse acontecer, mas essa transformação digital que nós fizemos, plataforma de SRM e SAP, foi fundamental para a gente conseguir operar. E nas primeiras semanas, um desafio adicional que a gente teve, não relacionado somente a SRM, mas imagine implantar o SAP e todos aqueles problemas que acontecem no Go Live com pessoas totalmente distantes, as pessoas do Hack to Pay. O requisitante de um lado em casa, a pessoa que entra na nota fiscal do outro e a pessoa que processa pagamento. Então, aqui na Bernec foi um desafio grande nós unirmos e a gente conseguir se comunicar bem. E por último aqui, eu gostaria de trazer para vocês onde nós estamos hoje no projeto, nesses 2 projetos que a gente fez. Primeiro, SAP totalmente estabilizado. Existem todos aqueles fantasmas que rondam implantação de SAP, que comentam a minha empresa não faturou uma semana, a minha empresa não conseguiu emitir nota, não entrava na nota fiscal. Logo nas primeiras horas, nós aqui já conseguimos emitir nota fiscal para os nossos clientes, fazer faturamento. E também a compras, nas primeiras horas, a gente, normal, conseguiu operar. O ramp-up do paradigma do sistema, do nosso SRM, foi absolutamente dentro do esperado. Até esse momento, até o final de junho, na verdade, a gente já transacionou 24 mil processos dentro do portal. Claro, óbvio, a gente tem muita coisa ainda a fazer, tanto no paradigma quanto no SAP, mas isso denota que tudo aquele, principalmente aquele processo de tentar reduzir erro, funcionou. E lógico, com todo esse processo que a gente teve feito de uma forma rápida, não deu para implementar tudo o que nós queríamos. Então, a gente já tem um cronograma, a gente já tem diversas melhorias para andar tanto no SAP quanto no SRM. E aqui, por último, obviamente eu não vou ler, mas queria dar uma ideia do que foi o projeto SAP
dentro da Bernec. Me arrisco a dizer que, se ele não foi o maior, foi um dos maiores projetos da iniciativa privada de implantação de SAP em 2019. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu agradeço muito e eu fico aberto aqui para quem quiser fazer perguntas. Roberto, nós que agradecemos a sua participação. E agora eu tive até que desligar aqui o som, porque estava bombando perguntas, né? Então, o Pedro falou, desliga aí que está dando som. Respostas rápidas para a gente conseguir responder o maior número de pessoas, ok? Perfeito. Então, a primeira pergunta, Roberto, você colocou que foi um determinado fornecedor que foi a Paradigma, mas quais foram os critérios que levaram você nessa escolha, antes da gente ir para a próxima pergunta? Tá, se vocês... Deixa eu voltar aqui no slide. Ó, os critérios, basicamente, vocês estão vendo aqui na tela esse scorecard aqui. Então, a gente fez as perguntas para todos os fornecedores, assim como o gerenciamento das requisições, se tem perguntas para módulo homologação, perguntas para pedidos de compras, pergunta para A, para B, para C. Então, a gente compilou essas perguntas nesse scorecard aqui, para poder decidir. Então, esse scorecard tinha os recursos que a gente queria atuais, recursos futuros que a gente queria empreender, alguns outros critérios de processos um pouco mais qualitativos e a parte comercial, obviamente. Então, todas essas respostas que fomos tendo aqui foram transportadas para esse scorecard. E a Paradigma foi, na relação custo-benefício, a que ficou com o maior score. Bacana. Segunda pergunta, vocês separaram compradores para atuar em contratos e uma equipe para spot? Pergunta da Daniele Ramalho. Sim. Hoje, isso não faz parte da implantação do sistema, mas nós temos dentro da nossa equipe pessoas que estão focadas hoje em fazer a parte de sourcing e outros compradores para operar o dia a dia. Nós, quando assumimos, nós tínhamos 100% daquelas 13 mil requisições por mês eram spot. Hoje, óbvio, ainda a gente tem um percentual grande, mas nosso objetivo é fazer um turnaround dessa curva e estar até o final do ano comprando em torno de 30% através de contratos eletrônicos. Mas a resposta é sim, nós separamos o tático estratégico do operacional. Bacana, fundamental. E agora, uma pergunta do Bruno Vieira. Como foi a integração com a equipe de TI para a implementação das ferramentas e a gestão do projeto? Num primeiro momento, não foi muito fácil. A gente não tinha previsto uma integração a mais do SRM com SAP. Imagine o projeto SAP, Big Bang, todos os módulos. E aí nós tivemos que fazer um processo de convencimento muito forte de que a ferramenta era necessária. Durante 60 dias, a gente trabalhou forte. Porém, uma vez que foi tomada a decisão, a gente acabou tocando, inclusive, os projetos em paralelo. Tinha um gerente de projeto de TI só para o projeto da implantação do SRM. E aí, a partir daquele momento, a gente fluiu bem. Mas digo que até a tomada de decisão, a gente teve bastante discussão acalorada. Essa parte de integração é fundamental, né? Perfeito. E agora, volto na pergunta do Luiz. Qual os módulos do SRM que foram implantados inicialmente? A pergunta dele é em relação à sequência. Como é que você começou até o final? A gente fez o seguinte, a gente decidiu pelos módulos básicos, até porque entre iniciar projeto e Go Live, nós estávamos falando de 6 meses, a gente não quis implantar tudo, mas a gente implantou o seguinte, lembrando que eu faço uma parte no SAP e uma parte no SRM. Nós implementamos o módulo de gestão de requisição, ou seja, nossas requisições são feitas dentro do SAP e migram para o SRM. Lá dentro do SRM, eu faço toda a cotação, todo o processo de compras propriamente dita, rodada de negociação, etc. Retorno esse pedido para o SAP.
aprovo dentro do SAP, porque era uma premissa que era para aprovar dentro do ERP, e aí faço também, retorno esse pedido aprovado para o SRM para fazer toda a gestão. Então, num primeiro momento, nós implementamos gestão de requisição, cotação e administração de pedidos. Todos os nossos pedidos saem pelo SRM, inclusive aqueles que não são emitidos pelo SRM. Próxima etapa, módulo de homologação de fornecedores, integração com contas a pagar. Ok. Mais uma pergunta a você. Qual o tempo de payback do projeto? Caramba, o tempo de payback desse projeto... Vou dizer para vocês, é que a gente tem que refazer a conta que foi feita, mas eu acredito que 3, 4 meses. As empresas que estão pensando em implantar SRM, no começo assusta. Eu acho que há 3, 4, 5 anos atrás, nós tínhamos um modelo de mercado de SRM caro. Mas hoje o mercado mudou. Nós trabalhamos com a maior parte dos players de SRM do mercado trabalham com o processo de assinatura, que é a mesma assinatura de Netflix ou alguma coisa assim. Então, o payback acaba sendo muito rápido, porque nós falamos de custos infinitamente menores do que custos que a gente tinha no passado.